Sejam todos bem-vindos a mais um programa Fator RH pela Rádio Remix Esotera, a Conexão Galáxia Livre. Estamos aqui, eu, Marcelo Summer e Márcia Abad. Amanhã, não se preocupem, teremos Sônia Regina, tá? Gente, bem-vindos, você que nos ouve ao redor do mundo pelo link da Rádio Remix Esotera, bem-vindos àqueles que estão conosco presencialmente aqui no nosso Hangout no YouTube. Uma boa noite a todos. Marcinho, uma boa noite, seja bem-vinda. Você está chegando por aqui na Rádio Mix e também no Hangout da Rádio Mix, sejam todos mais que bem-vindos, são 9h04. Hoje a gente não tem, excepcionalmente, Sônia Regina. A Sônia Regina se enrolou muito hoje, com muita coisa para fazer, e acabou chegando um pouco tarde, então a gente resolveu deixar ela dar uma descansada, e amanhã ela está aqui ao vivo a partir das 9h. Bom, hoje vamos falar de frustração, Marcelo Sônia. Pois é, Marcinha, frustração. Será que frustração pode ser bom para a autoestima, Marcinha? E agora? Eu vou pedir para a Márcia começar o Hangout de hoje, porque ela está muito firme nesse tema. Então, Marcinha, frustração, isso é bom para a autoestima? Como é que funciona essa coisa toda para você, segundo as tuas pesquisas dessa semana que passou? Pois é, acontece que a frustração que acontece com a gente no nosso dia a dia, ela é benéfica para a nossa saúde mental, porque nem tudo a gente deve dizer sim. E nem sempre um não quer dizer não, né? Então, é uma coisa que a gente precisa aprender, né? E entender que tem certas coisas que a gente tem que dizer não, por exemplo, um filho. E isso não quer dizer que o pai seja autoritário, ou é que a criança precisa disso. A partir do momento que a gente só fala o sim, a gente torna, né, essas futuras crianças, adolescentes e adultos, torna a frustração como um sofrimento, que na verdade não é. Né? E isso é bem legal de se falar, porque é uma das coisas que a gente passa no dia a dia. Fica parecendo que tudo é permitido, né, mas se a gente só diz sim o tempo todo, a gente não cria nenhum limite, não existe assim vamos com calma aí. É mais ou menos isso? Mas acontece que é aquela história de a gente dizer que, por mais que a gente trabalhe fora, a gente tem que ter um tempo saudável com o filho. E esse tempo de dizer não ou dizer sim, ele é o que vai construir na mente das crianças o que realmente ela aprende com os pais, né? Então, na verdade, eu vi uma pessoa dizer o seguinte: olha, essa história que o pai fala que não tem tempo porque ele tem que trabalhar, isso é balela. Porque existe tempo para tudo. Quando tu deixa de ficar fazendo outras coisas e vai sair com o teu filho, esse é o tempo de seu e do teu filho, onde você conversa, onde você diz o não, onde você ensina para ele que a frustração faz parte da vida, e isso faz parte do crescimento de cada criança. A gente tem muitos adultos por aí que não estão acostumados a ouvir o não. E aí a frustração não se torna frustração para autoestima, se transforma para o sofrimento. E aí vai acarretar outras coisas lá na frente, né? Esse é o grande problema. Eu tenho medo, Márcia, medo no sentido de que se a gente não tem um limite, ou seja, a gente não sabe responder, né, a tudo isso que significa o conhecimento de uma frustração, se a gente não consegue ter essas coisas, eu acredito que nós venhamos a nos tornar adultos de certa forma que não vem limite em nada. E isso pode ser bastante perigoso. Eu acho interessante demais esse tipo de debate, de discussão. Eu sei
que naturalmente a gente muitas vezes tem a tendência de dizer que isso na educação de um filho, mas e na educação de um adulto, como é que será que funcionaria isso, Marcinha? Porque dentro de uma perspectiva, aquela criança que nunca ouviu um não, normalmente ela se torna um adulto que não consegue, pelo menos na minha opinião, né, isso é interessante que se diga, eu estou dizendo agora a minha opinião, me parece que esse adulto ele não vai ter limite para nada e ele pode se tornar, de certa forma, um transtorno para aqueles grupos com quem está pelo convivendo fato para de a ele sociedade. sempre receber um sim e não ter um limite do não, quando ele se torna um adulto, tudo para ele é muito difícil. Ele aceitar as coisas que a outra pessoa diz, que a dele vai estar certa porque ele só ouviu sim. É um caminho para a depressão, sem sombra de dúvida, porque ele não entende que o não existe, que ele é necessário na vida, e vê uma frustração com sofrimento. Então, sofrimento é igual a depressão. Vai sofrer, vai pensar por que aquilo não é para ele, por que ele recebeu um não, né? E é isso que vem acontecendo muitas vezes com os novos jovens que crescem numa família em que tudo se diz sim, ai, bonitinho, ele é fofinho, e diz sim. E, na verdade, muitas vezes a criança pede para a mãe e o pai dizer não. Tipo, imponha limites, né? Mas é coisa que hoje não acontece, porque hoje tem a internet, tem o iPad, tem o celular, tem isso, tem aquilo, que faz com que as crianças se distraiam mais e aí não tem aquela qualidade de conversa que é a necessidade de ter. Então a criança precisa brincar, se sujar, cair, né? Para que ela entenda que aquilo lá, o menino bateu em mim, tudo bem, por que bateu em você? Porque você pegou o brinquedo é dele, não é teu, então você vai devolver e parar de chorar. Né? Mas as crianças de hoje não têm isso. Né? Tudo, aquela coisa de tratar criança de 7, 8 anos como nenê, que na verdade já não é mais. Então, é difícil essas crianças de hoje ter frustração porque a mãe ou o pai não são capazes de dizer um não, para que ela possa se crescer aí com uma saúde mental boa, e que ela vai saber que no meio do caminho ela vai receber um não e que o que ela tem que fazer, me recebi um não, eu vou para a próxima porque eu vou receber um sim. Né? A frustração não quer dizer coisa ruim, ela quer te mostrar que você é capaz de fazer. Agora, é complicado quando a frustração se torna um sofrimento. Aí vai aparecer outras coisas que são desnecessárias. Márcia, eu vou te fazer uma pergunta de novo. Você está me ouvindo bem? Tô. E aquela frustração que vem, por exemplo, na adolescência? Vamos passar passar já adiante da infância. E na adolescência, como é que fica lidar com a frustração quando ela é tão necessária? Por exemplo, na aceitação de si mesmo. A gente sabe que os adolescentes, eles têm, na maioria das vezes, e a gente já foi adolescente, então também fica bastante fácil a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente se olha no espelho e acha que, puxa, o meu nariz não é do tamanho que eu gostaria, eu sou um pouco alto demais, eu sou um pouco magro demais, eu tenho canelinha de sabiá, tenho, né? Como é que fica essa coisa quando a gente está entrando assim na adolescência, porque logo vem aquele interesse pelo outro. E aí eu vou direto ao assunto aqui, porque é nesse momento que começa a despertar o olhar para o outro, o olhar, por exemplo, no caso do eu menino, vai olhar para as meninas e vice-versa, certo? O que pode acontecer na tua concepção, Márcia, naquilo que tu imaginas que possa ser ou naquilo que tu vivenciaste durante a tua vida, se a pessoa
não tem como ou não sabe lidar com as frustrações? Esse momento é um momento de muita dificuldade, porque você passa de ser criança para uma pré-adolescência e tá pré-adulto, na verdade. E isso são emoções e confusões tudo ao mesmo tempo. Então o mundo te abre vastas coisas para aprender, né? E aí os jovens têm que ser aceitos por alguns amigos. E claro que no meio disso ele vai encontrar um que é bem parecido com ele, né? E os meninos têm essa coisa de ficar muito quieto, de ser muito fechado, mas quando encontram amigos bem parecidos, fazem amizade. É um pouco difícil disso acontecer, mas acontece. Hoje em dia, na adolescência, seja nas escolas públicas, ou seja na escola particular, a gente tem aí sentimentos de confusões, de meninas gostando de meninas, ela não sabe se realmente aquilo é para elas, né? Os meninos também se sentem dessa forma, por quê? Porque é falta de diálogo, sabe? Existem isso, então, primeiro você trabalha com a frustração, né? A pessoa vai receber um não, olha, a gente não gosta de você nesse grupo, porque dentro das escolas existe um grupinho aqui, outro grupinho ali. E nem sempre o grupo vai te aceitar. Eu já passei por isso na escola e sei muito bem como é. Então, tudo, essa segurança que os pais passam para os filhos, é o que vai ajudar nessa fase da adolescência. Filho, você não tem que se frustrar porque se sentir mal porque tu não conseguiu entrar no grupo. Tem muita gente na tua escola, então você vai achar alguém e vai formar o quê? Teu próprio grupo. Então são conversações que são muito difíceis. Sei muito bem disso. Tive um filho que ele era bonzinho, mas ele tinha lá as rebeldias da vida dele, então passou por algumas experiências, né? Nunca reclamou, mas passou por frustrações, sim, teve que aceitar e levantar a cabeça. Agora, tudo vai depender de como a família vai mostrar o mundo para essas crianças. Tudo começa dentro de casa. E aí, por que eu falo isso? Porque para você dar a segurança que teu filho precisa, há necessidade de que os pais mostrem essa segurança de caráter, né? E falar, olha, se frustrar não quer dizer nada, né? Não deu certo isso aqui pra gente, a gente vai tentar fazer de outra maneira, né? Eu estava vendo um vídeo de um palestrante da faculdade de Boston, e ele disse que é impressionante, que ele ficou impressionado quando ele foi dar uma palestra na faculdade, em que aqueles jovens falaram assim, quantos de vocês vão casar e ter a sua família? E muitos poucos levantaram as mãos. E aí ele pegou uns 5 e falou, por que você não quer casar? É simples, para viver infeliz como minha mãe e meu pai vivem, eu prefiro ficar sozinha. Então, eu parei para pensar assim, que tipo de sociedade nós pais estamos ensinando a essas criaturas? Porque, na verdade, essas crianças, como meu filho e filho de muita gente que está por aí, são uma nova sociedade que a gente construiu. Só que, pelo visto, eles não vão construir uma nova sociedade. E isso é muito preocupante, sabe? E aí eu acabei tendo, assim, uma visão de que é muita responsabilidade as coisas que a gente ser exemplo, principalmente para os filhos. Porque a gente tem que explicar para eles que nós não somos pessoas que acertam toda vez na vida, que nós não somos invencíveis, que nós não somos super-homem, que nós não somos super-mulheres, que nós erramos também como eles, e que isso só faz a gente crescer. Mas chega num patamar em que a frustração ela é necessária. Só que se o pai e a mãe cortam isso, falando só o sim, a gente vai ter um adolescente com problemas,
Adolescente que vai no psiquiatra e vai reclamar da mãe, e vai contar da vida, olha, minha mãe se preocupa mais em trabalhar, minha mãe se preocupa mais com os outros do que comigo. Aí o doutor vai chegar, vai chamar essa mãe vai passar um carão feio, né? Porque ele vai falar para ela, tá na hora de você dar atenção para tua filha. Então, tudo é uma questão de conversar e ensinar. E se policiar, porque os filhos vão fazer exatamente o que os pais fazem. E isso é inevitável. Não tem outra maneira de ser. Né? Então, a gente precisa, para criar uma saúde mental para esses jovens, a necessidade de conversar, de ter uma conversa de jogo aberto. Olha, é assim que funciona. A gente passou por esse momento que você está passando. Talvez seja um pouco pior, porque a gente tem tudo muito livre, né? Mas existe, né, aí um limite dentro disso tudo. É mostrar que existe um limite, existem regras para que as coisas possam acontecer. E nem sempre o não quer dizer não. E aí você não deixa com que esse jovem, com que essa criança veja a frustração como sofrimento. E aí as coisas tendem a melhorar. Mas é preocupante o que eu ouvi nessa palestra. E eu falei assim, bom, então acabou esse povo aqui dos youtubers, acabou tudo. Então, porque a maioria quer ser youtuber, então a gente tem um monte de youtuber por aí. Só que eu acho que o que falta é a felicidade de verdade. Encarar as coisas e ser feliz do modo que tem que ser. O que a gente tem que mostrar para os filhos é, olha, você não precisa mudar. Não importa se alguém falou que você é feio, se você é gordinho, que você não tem que ligar, você tem que se gostar de você, porque aí as pessoas vão gostar de você também. O grande problema do adolescente nesse sentido é se aceitar em primeiro lugar, mas para isso ele precisa dos pais para que ele se aceite da maneira que ele é. Não é fácil, mas também não é difícil. Certo, e aí a gente entra na questão da autoestima, e eu tô aqui, Márcia, enquanto tu estavas falando, eu tô pensando em várias situações e eu vejo assim o nosso agora, certo? O nosso agora, onde as pessoas, para que elas tenham ou aquilo que elas imaginam, na verdade, que seja uma vida feliz, se passa a trabalhar em dobro, correr em dobro, sendo que o tempo ele não é uma das propriedades do tempo, não sei se é real o que eu vou dizer, mas acredito que seja muito real. O tempo não é um elástico, ou seja, você não consegue ficar esticando as horas para que você possa fazer tudo aquilo que te propõe todos os dias uma sociedade conforme essa que nós temos, cheia de controles, cada vez mais cheia de controles, porque se a gente observar o que se vive hoje, é um estado de controle quase que absoluto. Então, nós estamos relegando esse tempo que nós deveríamos estar reunidos em família e, portanto, cuidando da autoestima dos nossos filhos ou da nossa própria, porque eu vejo com certeza que nós que somos filhos também de outro momento, mas que também exige o mesmo cuidado e que também exige a mesma dedicação. E eu estou aqui pensando, Márcia, que eu coloquei uma frase que eu ouvi, e até eu quero agradecer aqui ao Maurício, que ele tem colocado alguns vídeos muito interessantes, e eu ouvi uma frase que educar se educa em casa, e o ensino é repassado na escola. Então, a questão é bem essa, né? Educar se educa em casa e o ensino é na escola. O interessante de tudo isso para mim, Márcia, que é o seguinte, no momento que nós estamos vivendo o boom da internet, ou seja, a internet se aproximou de nós, eu vou falar da história do Brasil, né, no ano de 95, eu tive o primeiro acesso no ano de 98 à internet, e portanto de lá para cá ela tem 20 anos apenas. Nessa situação, Márcia, o que é que eu vejo nisso? Que o novo,
A questão do novo e a massificação da conexão, estarmos todos conectados dentro desse organismo vivo, que é composto de pessoas e, portanto, ele é um organismo vivo chamado internet, começa a demonstrar muitas das falhas gritantes da nossa sociedade, porque nós vemos que as pessoas aqui, elas não têm muito limite. Ou seja, será, Márcia, que tudo isso que a gente está conversando hoje tem realmente a ver com tudo isso que está acontecendo? Eu acredito que sim, porque, veja bem, quando nós temos uma quantidade enorme de bullying entre seres humanos, eu vou falar bullying entre seres humanos porque isso deixou de ser característica de uma determinada faixa etária. Isso está exposto em todos os níveis e em todas as idades. Por que eu falo sobre isso? É que o ser humano, dentro de uma perspectiva que ele tem de estar interligado ou conectado a outros seres humanos de uma forma tão fantástica tecnologicamente, mas que requer também uma série de cuidados, né, Marcinha? Porque eu vejo que as pessoas hoje, elas se agridem e promovem agressões aos outros, uns aos outros. Elas se agridem de uma certa forma que não é difícil da gente compreender, porque quem de nós já não passou por situações de conflito dentro da internet por divergências de opinião, por divergências de escolhas. E, portanto, tudo isso que a gente está trazendo hoje, gente, tem a ver com aquela coisa da frustração e de como eu vou me comportar diante de uma perda. Daquela coisa de assim, olha, fulano, eu sei que tu estás interessado em mim, diz a menina, mas eu não estou interessada em ti. E isso é uma frustração que, para os olhos de quem está recebendo esse não, ou seja, esse não teria sido muito importante de saber lidar com ele lá no começo, na infância, hoje está trazendo prejuízos, porque, de certa forma, as pessoas não aceitam esse não. E elas partem para cima de uma forma agressiva. E elas começam a suscitar, inclusive, dizendo boatos ou espalhando fakes ou certas coisas sobre as pessoas, porque não consegue absorver aquele não, o não necessário, que o faria saudável. E aí eu compreendo, Marcinha, a necessidade disso para uma saúde mental é fundamental. Por quê? Se a pessoa não sabe absorver aquela negativa, ela fatalmente estará entrando já em outras vias. O que para nós parece que é muito pertinente dizer que nós estamos vendo em todas as instâncias de relacionamentos, e vou dizer que é muito interessante quando todos nós temos na mente o que é uma rede social, né? E a rede social, ela proporciona absolutamente quase que 100% de tudo que nós podemos observar no nosso mundo. E ela reproduz exatamente dentro o que é fora e fora o que é dentro. E isso é muito importante que nós venhamos a debater. Por quê? Porque demonstra, se nós tirarmos um fractal da internet hoje, nós teremos fielmente uma amostra da verdade. Porque provavelmente dentro desse fractal nós venhamos a conceber ou a ver tudo aquilo que estamos conversando agora neste momento. Portanto, é importante que se tenha condições de contribuir positivamente dentro de tudo aquilo onde nós convivemos. E uma boa contribuição é justamente essa, de nós estarmos hoje debatendo que a frustração, embora seja, num primeiro momento, algo que pareça ser negativo, a frustração, ela é aquilo que nos ensina
a lidar com a nossa autoestima e, portanto, nos dará no futuro, esse lidar com a nossa autoestima, nos dará a segurança necessária para nós encararmos determinadas situações. Tendo em vista, Márcia, que uma das coisas que mais me preocupa, e nós já falamos isso aqui muitas e muitas vezes, é a quantidade de pessoas que tentam um suicídio porque se frustram com determinadas situações e não conseguem lidar com isso, né, Marcinha? Aí já não é frustração, se torna um sofrimento que ela não entende porque que aquilo dói tanto por dentro, que é uma coisa que ela sente que, né, e aí se transforma na atual doença do mundo, do século, e é a depressão. Certo, aí vem as ondas de suicídios e tudo mais. Sim, era justamente disso que eu ia falar. Mas tu não acha que isso é decorrente de não saber lidar com aquela frustração? Ela não sabe lidar com aquilo, ela não conhece aquele sentimento, ela não sabe lidar. Não conhece porque não foi ensinada. O sentimento e a frustração do não, enquanto a criança é pequena, ela é muito importante porque ela faz parte da educação. Então, o não é necessário na vida de todo mundo. Para quê? Para que quando se torne adulto, aquela frustração não vire, então, aí o sofrimento desnecessário. Perfeito. Eu vejo que nem só os adolescentes fazem isso, viu? Ou procurem isso, Hilda. O pior de tudo, não é o pior, mas a realidade nos mostra isso, que muitos adultos estão também dentro desse círculo vicioso, com algum tipo de carência. Por quê? Porque é justamente isso que a Márcia estava dizendo agora há pouco, que quando a lacuna não é preenchida pelos pais, normalmente, essa lacuna ela vai nos acompanhando durante a vida. E, portanto, se nós também não tratamos de cuidar disso, desses pedaços que vão ficando abertos durante a nossa caminhada, nós realmente vamos alcançar uma idade adulta sem o preenchimento necessário que nos dê a segurança para encararmos a vida que está se propondo à nossa frente. E eu acredito, né, Márcia, não sei se tu pensas como eu, que isso venha a afetar diretamente as nossas escolhas. Será que sim? Eu acredito que sim. E tu, o que tu pensas sobre isso? Isso é uma coisa que acarreta, sim, nas escolhas. E essa história de pai também, a mãe ser frustrada, ou um ou o outro ser frustrado e dizer sempre sim para o filho, que a maioria dessas pessoas são assim, não são tão bem resolvidas quando se tornam adultas, sempre tem que estar discutindo, brigando e achando isso e achando aquilo, porque é tudo muito lógico na cabeça, mas é muito ilógico quando tu vai fazer na ação. Então isso se torna difícil de aceitar aquilo que a diferença entre você ser frustrado e passar para o filho a mesma coisa, e de repente o filho acontece um monte de coisa, um monte de problema, e a pessoa não se dá conta do que é aquilo. Aquilo foi exatamente o que ela ensinou para o filho. O sim, o sim, o sim, o sim, o sim, o sim, a vida inteira. Então, essa pessoa vai se tornar um adulto frustrado, porque a vida inteira dela como criança e adolescente, ela recebeu o sim. Ó, mãe, eu quero um celular assim, assado, tem jeito? Tem. É um sim. Mas aí as pessoas não entendem que existem dois lados. Ou a mãe diz sim sempre, ou o pai diz não. Né? Por quê? Porque tem que haver o equilíbrio. Né? Por isso são dois, por isso são chamados de pais. Né? Então, existe um limite, mas quando a pessoa já foi criada dentro do sim o tempo todo, é muito mais difícil de tornar essa criança, esse adolescente, uma pessoa com uma autoestima elevada, porque a frustração nada é mais do que fazer com que a sua educação e a sua autoestima suba muito mais, entendeu? Então, não tem jeito. Então, isso é uma das coisas preocupantes.
quanto de nós somos frustrados, talvez a gente não se dê conta disso. É muito importante quando se fala sobre isso, Marcinho. É extremamente importante porque muitas vezes, vejam bem, meus queridos Remix Amigos da Rádio, Remix Esotera, Conexão Galáxia Livre. A relevância de certos assuntos que às vezes num primeiro momento nos parecem assim, não, mas isso é uma bobagem. Só que nós estamos reproduzindo pequenos fractais do nosso dia a dia. E, portanto, naturalmente, quando nós fizermos os nossos momentos de reflexão, nós temos quase que a obrigação de perscrutarmos o que está em nós, ou seja, escutarmos, né? Usarmos o nosso estetoscópio e fazermos com ele uma busca interior para que nós comecemos a compreender quem somos. Isso, eis a questão de por que estarmos falando nesse assunto. Quem sou eu? O que sou eu? No que eu estou me transformando à medida que eu estou caminhando nessa experiência temporal que é a minha vida. E, portanto, tudo isso nos torna ou nos tornará mais saudáveis, ou seja, aquilo que a Márcia estava falando, a saúde mental do ser humano, ela é imprescindível para uma boa convivência, um bom relacionamento, porque pessoas completas, naturalmente, elas entregam a outras pessoas a visão da completude, ou seja, estar completo, coeso consigo mesmo, e isso vai te dar uma perspectiva de uma alegria interior que vai te dar momentos de felicidade muito intensos. E muitas vezes, né, Márcia, o que acontece com as pessoas? Elas buscam vamos avaliar bem direito isso que eu vou falar agora. As pessoas buscam geralmente a felicidade onde ela não está. E aí também nós vamos encontrar, Márcia, uma coisa chamada frustração. No momento em que nós estamos diante do outro e nós temos uma visão do que poderia ser um encontro com uma outra pessoa, o estar junto desta pessoa, a empatia, a vontade de estar perto, o relacionamento em si. E à medida em que nós não vamos encontrando isso, ou que nossas frustrações durante a vida não tenham sido completadas, para que delas viesse a nossa segurança e a nossa autoestima, nós estamos nos tornando avessos dentro de relacionamentos onde pseudamente, ou seja, falsamente, nós vamos buscar a felicidade, e aí nós não a encontramos. E aí nós temos mais frustrações, e o que pode ficar disso tudo, Márcia? No momento em que tu imaginas que exista ali um caminho para a tão sonhada felicidade, mas a forma de buscar, ela já não foi bem sucedida em outros momentos, e como lidar com essa frustração, Marcinho? Nos relacionamentos. Isso é uma coisa que se torna muito difícil, porque se existe um balanço em que o outro entende porque que o outro é frustrado, e muitas vezes tentar mudar essa pessoa é impossível, porque já se formou o caráter da pessoa, ou seja, ela já formou inconscientemente que ela tem essa frustração e que essa frustração se tornou um sofrimento. Se ela ver no exemplo do outro em que é necessário ela mudar, que muitas vezes as pessoas fazem isso vai acontecer de que ela mude, ela fala, não posso estar chocada assim o tempo todo, porque eu não tive um não na minha vida e o que eu quero é ser diferente do que eu aprendi. Existem pessoas que passam por isso? Sim, existe, é fato. Mas isso vai depender do que a pessoa
vai achar que é melhor para ela vai continuar sendo aquela pessoa frustrada, ou ela não vai se dar conta de que ela é uma pessoa assim, ela está achando que ela é feliz com tudo isso, que na verdade ela não é feliz e ela também não se dá conta disso, aí é que está o problema. A pessoa só vai sair dessa situação se realmente ela enxergar que ela está vivendo uma frustração, que já não é mais frustração, que vira sofrimento por cada coisa e problema que existe dentro de um relacionamento, dentro da casa de uma família, e tudo isso é muito difícil de se engolir, de entender, de ser esclarecidamente dentro da cabeça. Então isso se torna doença, aí dói isso, dói aquilo, e tudo vira emocional, né? Então é muito difícil quando um adulto já crescido, com formação de caráter, que vem no meio da frustração, porque não aceita o não, porque levou o sim a vida inteira, de mudar algo dentro dele. Não estou dizendo que essa pessoa não mude, eu estou dizendo que é quase impossível essas pessoas que já vêm com isso querer mudar, porque elas vão achar que elas estão bem, o sofrimento faz parte da vida, né? Sofrer por coisas que eu não, para elas vai ser um sofrimento normal, porque já estão acostumadas com isso. Só que são pessoas que gritam, que brigam, né, e não aceitam, né. Uma coisa é você ter uma opinião e não aceitar a opinião do outro, e, o adulto frustrado é totalmente diferente, tá? Toda a opinião dele vai ser aquilo que ele disse, e ele não vai aceitar que seja diferente, ele não vai saber respeitar. Ele pode até aceitar para não ter um atrito mais profundo com as pessoas, mas ele sempre vai continuar, né, firme no que a pessoa fala e que não vai ligar porque a outra fala. Porque ele não quer assistir essa sensação de perdi ou me frustrei ou vou sofrer se eu aceitar o que a pessoa fala. Nesse patamar de coisas, mas então a gente está certo quando diz que um pouco de sofrimento molda um caráter? Na tua opinião, isso pode acontecer? Pode, desde que a pessoa entenda por que ela está passando por isso. Tá? Muitas vezes isso muda, essa pessoa muda depois de muito tempo de formação de caráter, quando acontece uma reviravolta na vida, em que aquele modo conforto termina, aquele sonho que parecia um sonho da Cinderela se esvaece e nada era como ela pensava. E aí ela é obrigada a acordar, né, querer entender o que foi, por que aconteceu aquilo, e na verdade aquilo é uma oportunidade para crescer como indivíduo e se tornar aí um adulto melhor do que já foi. Márcia, de certa forma eu te fiz essa pergunta assim, porque eu vejo quanto é imprescindível para todos nós adultos fazermos reflexões, mesmo que elas não sejam diárias, o que seria interessante demais, mas reflexões onde nós nos coloquemos no centro dessas reflexões, não por egoísmo ou por uma sensação onde o ego se torna exagerado, mas eu falo que nós nos coloquemos no centro dessas situações para que nós possamos fazer uma experiência extremamente válida e que seja honesta conosco mesmos, e aí nós possamos, a partir disso, porque eu não creio que alguém possa acreditar que ele seja capaz de se iludir. Ele pode até tentar mostrar aos outros situações pelas quais ele não está passando, ele vai iludir ao outro, mas eu mentir para mim mesmo, Marcinha, eu acho que eu não consigo, porque eu me conheço. E se eu estiver no patamar de estar mentindo a mim mesmo, então realmente acredito que eu não esteja me tornando uma Não, pessoa saudável. mas acontece que é o seguinte, a gente, em relação a um relacionamento entre família, pai e filhos, é o seguinte,
quando eu disse que existe pais que vivem uma vida de casal, um relacionamento que nem eles se encontram felizes e se aturam porque existe aquela coisa da sociedade de manter a família, né? E na verdade eles não estão nem felizes e não fazem os filhos felizes. Não ensinam para os filhos que é a felicidade. Isso não quer dizer que você não mostre para o filho que um relacionamento seja bom. Mas o que acontece dentro de um relacionamento? Quando uma pessoa é frustrada e a outra, por ter essa coisa da família e ter filho, a outra pessoa que enxerga que a pessoa é assim, inconscientemente ela é conivente até certo ponto. Que vai ter uma hora que a pessoa vai estourar, né? E aí eu tô falando isso porque eu vejo isso constantemente, né? As pessoas não conseguem resolver as suas diferenças e não entender o outro, isso se torna muito difícil, né? E não adianta fingir que é feliz, porque não é feliz, né? E isso reflete nos filhos. O filho pode casar, ele vai ter o mesmo relacionamento que o pai e a mãe têm, de brigar, de discutir, de xingar, ele vai levar exatamente isso para o relacionamento dele quando ele tiver alguém, entende? Então, não adianta dizer que isso não vai acontecer. Então, assim, eu sinto que muitas vezes nós, pais, nos enganamos nesse porque se a gente acha que a gente tem obrigação de manter a família e os filhos, isso se chama responsabilidade. Mas o que é que a gente está mostrando para essa nova sociedade? Que os jovens de hoje não querem casar, não querem responsabilidades, porque, né, a maioria levantou a mão dizendo que não ia casar na faculdade, né? Aí o palestrante falou, mas por quê? Porque eu não quero viver uma vida de inferno que a minha mãe e meu pai levam. Então isso é um absurdo, não entra na minha cabeça que as pessoas não sejam felizes. E até que ponto essa frustração, não só para a criança, não só para o adolescente, mas principalmente para os pais, vão viver. Olha, a gente quer ver nosso filho bem, mas não está dando certo isso aqui. Eu não quero que meu filho tenha um relacionamento amanhã ou depois, que ele veja eu brigando, que ele veja eu batendo, que ele veja discutindo, que ele veja eu falando para você o que você fez no passado para mim, eu vou jogar exatamente tudo na tua cara, porque é isso que acontece, né? Isso já acontece na minha vida, tá? E é isso, não adianta, um joga na cara do outro, o outro fala isso, o outro fala aquilo, e não é só na minha família, isso é em todas as famílias, só que ninguém presta atenção nisso, e aí ninguém é feliz, todo mundo é infeliz, e não se dá conta disso. Então, significa que nós buscamos a felicidade, mas não a encontramos, e isso é uma grande frustração. Márcia, o que parece para mim? Que a nossa sociedade, ela é toda, o embasamento dela é em cima justamente disso, né? Nós vivemos numa sociedade de frustrados, e eu vou passar, Márcia, agora, eu vou dar não é bem um salto quântico, mas eu vou dar um pulo para tentar ver uma ligação com uma outra situação. Se nós colocarmos que todas essas mazelas, essas coisas que nós estamos falando, e se é verdadeira a colocação ou essa citação que eu estou fazendo de que nós vivemos numa sociedade de frustrados, até que ponto isso tem a ver com a forma com que a sociedade é conduzida por alguns grupos que nós sabemos que controlam tudo isso, essa massa que nós, de certa forma, vemos que tem um molde, e esse molde vem com muito embasamento em cima de um controle cada vez mais rígido. E todas essas coisas, mas que a gente fala aqui diretamente de uma sociedade extremamente controlada, matricial, seja ela dentro dessa conotação que eu falei,
Eu estou apenas direcionando meu olhar para fora. Se eu estiver diante de uma janela, eu estou olhando através do vidro uma sociedade de frustrados que sofre uma influência enorme de uma elite controladora que tenta, a partir da opressão, moldar a forma como essa sociedade deveria viver. Se a gente pegar um fractal disso, Márcia, dá tranquilo para a gente fazer o que a gente fez agora? Trazer esse molde para dentro da célula da sociedade, que é a família, e se a gente está trazendo para dentro desse molde da sociedade, que é a célula familiar, à medida em que nós estamos sofrendo uma pressão enorme para a destruição dessa célula, porque é o que eu vejo, eu não estou aqui fazendo apologia a este ou aquele modo de comportamento de como deva ser uma sociedade, mesmo porque eu não tenho condições, inclusive intelectuais, para alcançar um raciocínio desse tamanho, desse porte. Mas o que me parece, e isso é muito coerente, que a gente precisa desenvolver um raciocínio a esse respeito, que a célula familiar hoje ela está sendo extremamente pressionada para uma destruição. Eu gostaria de ouvir não só de ti, Marcinha, um parecer sobre isso, porque se nós destruímos aquilo que nos é o espelho, ou seja, se nós destruímos a célula familiar, o que será que nós estaremos vivendo amanhã, no nosso futuro? Um caos. Com certeza a gente vai estar vivendo um caos, porque o que se entende por família? Família é o que gira a sociedade no todo. É claro que vai existir aquelas famílias classe A, classe B, classe C, classe D, do jeito que são colocadas dentro da sociedade. Mas a família é o patamar de tudo, como se fosse uma casa, quando você vai fazer as sapatas para construir a casa, a família mais ou menos é esse patamar da sociedade. Então, quando isso se transforma, como hoje a gente tem, a família mudou muito, né? Muito no sentido, hoje moram-se irmãos, tios, tias, sobrinhos, tudo junto, sem dizer que nós temos uma formação de famílias diferentes, que são 2 pais com criança, são 2 mulheres com criança, então a gente já mudou o patamar da família que a gente tem hoje. Então isso tudo é muito aceitável, né? Mas é muito complicado porque você vive numa sociedade em que aprendeu e que viveu isso, de que tem a mãe, o pai e os filhos, quando há essa certa mudança dentro da sociedade, é onde acaba criando a confusão dentro disso tudo, né? Não Eu é, achei. não é subjugar, entendeu? Mas, na verdade, a família é a coluna principal de uma sociedade. Então, quando a gente fala que nós temos os políticos que merecemos, porque os pais ensinam para os filhos que, olha, você não pega o que não é seu. Você está mostrando para seu filho que não é para pegar o que não é dele. A partir do momento que aquele pai mostra para ele o jeitinho brasileiro, ele vai fazer exatamente o que o pai fez. E aí o pai não tem nem o direito de chamar a atenção, porque o ato dele condena ele. Então, eu não estou falando de famílias certinhas, eu estou dizendo de família em que as pessoas aprenderam a viver. Uma mulher, um homem e os filhos. Essa é a base da sociedade, e a gente não tem como negar isso. Claro que passamos do século XIX para o século XX, para o século XXI, as coisas começaram a mudar, mas eu não sei até que ponto essas mudanças são benéficas para o ser humano. Porque aí Era nisso que eu ia entrar agora, Márcia. Eu vou te acompanhar, tu segue teu raciocínio que eu vou te acompanhar, que nós vamos entrar logo em seguida nisso. E aí
Aí vem uma outra sociedade no meio disso tudo e impõe que você respeite. Eu entendo que o respeito é necessário no meio disso tudo, mas até que ponto eu sou obrigada a aceitar isso? E aí se cria uma frustração, sem sombra de dúvida, porque você aprendeu que família é uma mulher, um homem e filhos, e de repente a sociedade coloca uma família diferente, em que você precisa respeitar, né? E muitos deles querem que você aceite, né? Só que aí é aquela história, querem respeito, mas não querem respeitar o outro, e aí é onde se torna tudo muito difícil, e aí a gente tem uma sociedade frustrada como a gente tem hoje. E a gente vai para a imposição das coisas, né, Márcia? Tudo que é imposto Exatamente. não é positivo. Eu não vejo como positivo, porque não existe nenhum tipo de diálogo que se faça dentro de circunstâncias como estas. E agora a gente vai entrar numa situação que todo mundo certamente pensou na resposta que a Márcia deu. Nós viveríamos um caos. O que é que nos parece que seja o caos institucionalizado? É um lugar onde não existem regras, não existem medidas para os comportamentos, ações e tudo que advém disso. Agora imaginemos por 1 minuto ou 2 minutos um caos institucionalizado em que o indivíduo. Vejam bem que interessante que é isso, essa nossa conversa de hoje, meus queridos. Ela é tão interessante que nós estamos fazendo um apanhado, e dentro desse apanhado temos uma trajetória, uma caminhada, onde nós passamos pela idade da infância, depois nós temos a adolescência, a idade adulta, e agora nós já estamos começando a entrar na maturidade. E o que acontece dentro de todas essas situações? Quando nós estamos dentro de um patamar de pessoas mais maduras, já com uma determinada compreensão, não estou dizendo que essa compreensão é correta ou se ela é errada, mas nós estamos vivendo dentro de uma compreensão e podemos observar que o caos se institucionaliza. Se o caos não tem uma regra, vejam que interessante que é isso. Se o caos não tem uma regra, onde todo mundo pode fazer tudo aquilo que lhe convém, ou que os seus sentidos lhe pedem, ou que os seus desejos e as suas necessidades lhe impõem, vejam que interessante é quando nós não lidamos com um não lá na infância, e isso vem se refletindo diretamente durante toda a nossa existência temporal nesta vida. Isso é tão interessante que nós chegamos ao ponto do que a Márcia estava dizendo agora anteriormente, que se o indivíduo ele não tem uma base com uma determinada solidez, ele vai admitir para si mesmo que ele pode fazer aquilo que ele bem entender. E se ele for ainda mais revestido de um determinado cargo que lhe dê um determinado poder, mesmo que seja um poder ilusório, esse indivíduo revestido desse poder, ele é capaz de fazer o quê? De reproduzir cada vez mais o caos, porque é desse caos que ele sobrevive. E, portanto, fica aqui não um alerta, porque, como eu disse anteriormente, eu teria que ter subsídios imensos intelectuais para poder fazer, com certeza, uma reflexão muito mais sólida do que essa que eu estou fazendo agora, mas me parece muito consciente a ideia de que se nós não tivermos um limite imposto lá no começo, que reprodução de sociedade nós estaremos tendo agora? O caos. E, portanto, eis aí, para aquele indivíduo que teve esse não dito, ou ele trabalhou essa frustração, onde ele tem uma autoestima que lhe dê segurança e confiança, inevitavelmente vamos entrar naquilo que um dia desses a gente comentou aqui também durante um outro hangout, conflitos.
E eis a situação onde vários grupos têm, na imposição, até pelo medo, os seus desejos atendidos. E a partir daí, como é que ficam os outros grupos? Esses que estão sendo, não diria massacrados, porque é uma palavra bastante forte, mas extremamente oprimidos. E aí vemos distorção e várias distorções dentro disso. Por quê? Porque o nível de frustração, ele cada vez aumenta mais naqueles indivíduos que têm uma base ou tiveram uma base mais sólida. E, portanto, o que é que nós observamos hoje? Um conflito extremamente grande e que pode virar um conflito de grandes proporções, caso, como a Márcia disse muito bem, o nível de frustração comece a bater acima da linha da água que já está chegando na casa de máquinas, né, Marcinha? A gente fala muito isso quando os navios estão afundando. Olha, entrou água na casa das máquinas, nós estamos perdidos. E eu vejo que nós estamos com o nível de água crítico na casa das máquinas, Marcinha. E por isso essa institucionalização do caos. Mas nós sabemos que todo caos também tem a sua ordenação. E, portanto, é necessário que nós façamos uma profunda reflexão de tudo que está ocorrendo, porque alguém está manipulando as cordas e os marionetes estão no teatro, no grande palco da vida, demonstrando que é preciso que cada um de nós faça a sua reflexão e, a partir disso, uma reflexão bastante honesta, para que nós tenhamos condições de buscar situações melhores. E a união neste momento é muito interessante. Como é que fica para ti, Marcinha, quando a gente fala tantas coisas a respeito do caos institucionalizado, o caos que vem sendo promovido por alguns, que com certeza fomentam o caos, alimentam esse caos para deles se aproveitarem muito bem. Nós, no teu parecer, nós temos alguma situação que seja positiva de tudo isso? A partir de que nós, na convivência com as nossas frustrações, nós aprendamos que isso são coisas naturais que ocorrem ocasionalmente em nossas vidas, mas que podem se transformar, sim, em coisas positivas logo ali adiante. Pode, porque existe um foco no meio dessa sociedade, né? Quer ver uma coisa de exemplo? É quando tem Copa do Mundo. Todo mundo está focado na Vila Mariana, em se reunir para assistir a Copa do Mundo, principalmente nos Jogos do Brasil, e as pessoas que estão trabalhando estão focadas que elas vão sair cedo, né? Então, tudo tem que ser direcionado a um foco para que as coisas possam acontecer. Agora, é claro que a gente tem hoje uma sociedade de se encontra num conflito, porque são escolhas que são feitas, são consequências que vêm e que não são escolhidas, então isso se torna muito frustrante, né? E aí o povo brasileiro diz, olha, eu estou cansado dessa roubalheira, eu estou cansado disso, mas no entanto não fazem nada. Então é mais fácil ir lá pro Corinthians, assistir o jogo do Corinthians, quebrar o pau, né? E o foco é esse. Então, enquanto a gente não mudar essa coisa de viver e aprender a viver em uma sociedade, por mais que seja lá a família Rockefeller, que seja a família não sei das quantas, que mandem em todo mundo, as famílias de alto padrão, que tenha a ordem mundial em torno disso tudo, vai ser muito difícil, porque as pessoas precisam entender que a quantidade, né, de pessoas que tem no mundo é muito grande, mas é preciso tomar alguma atitude para que isso mude. Mas, né, eu vi o Ronaldo falando sobre o machismo da mulher, isso existe, isso é muito franco, né, as mulheres hoje querem
estar de tete a tete com os homens, mas esquecem que elas, eu acho que todo mundo tem o direito de ganhar um salário digno, só que não adianta ter mulheres no poder com as mentes dos homens. Então a gente só está copiando aquilo que eles fazem. Então é preciso tomar muito cuidado, porque a mulher também transforma uma sociedade machista. Porque quando ela ensina que o filho dela tem que ser macho, ele vai achar que ele vai ter que ser assim a vida inteira. E isso é muito perigoso. A gente tem que ensinar para os filhos que o valor que a mulher tem dentro de uma sociedade e a responsabilidade do que um homem tem, né? Não é sendo machista a mulher que cria teu filho e depois a gente tem uma sociedade machista e preconceituosa que muitas vezes nós como mãe refletimos isso nos nossos filhos. E aí a gente não pode reclamar que a gente tem um mundo machista, porque as mulheres também são machistas, porque elas ensinam os filhos a serem machistas. A gente também ensina os filhos a ser preconceituosos. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande e é uma frustração muito grande quando você começa a refletir nesse sentido, em que a gente tem muita coisa que a sociedade hoje tem, mas que parte da família, é dentro da família que vem isso, né? Então a mulher torna o homem de hoje machista, porque ela também se torna machista, porque ela ensina para o filho que ele tem que ser macho. E aí ela quer cobrar algo que ela não fez, que ela não ensinou. Porque se a criança aprendeu a ser machista, ele vai crescer com isso na cabeça e dificilmente alguém vai tirar isso daí. Eu aprendi com a minha mãe. Márcia, eu esperei por 30 anos para ouvir isso que tu disseste agora. E eu gostaria de poder um dia, quem sabe, com auxílio de alguma tecnologia ou que nós façamos viagens no tempo, de poder levar todos nós naquele momento onde eu falava num grupo de amigos e falávamos sobre várias coisas e as pessoas não admitiam o que eu falava. Inegavelmente essa coisa é tão real, porque o que sobra para nós nessa questão de gênero? O que sobra para nós na questão de gênero? Conflitos. Será possível que a gente não perceba que isso está gerando conflitos? Porque é a reprodução do mesmo. Só que no momento em que, vejam bem, a colocação ela vai ser muito interessante, eu acho muito procedente para esse momento agora. Se nós temos um modelo de sociedade patriarcal, num determinado momento, com a evidência do gênero masculino naquele momento, e essa sociedade patriarcal, ela se reproduziu durante um X tempo. Quando nós temos um modelo matriarcal que também está reproduzindo o mesmo modelo anterior. E existe, portanto, só uma queda de braço pelo poder. Quem manda mais do que quem? Não existe o bom senso neste mandar. Não existe o bom senso nisso, não existe o equilíbrio nisso. Não existe a inserção do raciocínio, não existe absolutamente nada disso. Apenas uma queda de braço pelo poder. Por isso, eu não aceito esse tipo de coisa, Márcia. Porque eu só vejo nessa pretensa igualdade que isso é uma mentira, isso é uma luta pelo poder. Eu só vejo isto, a reprodução de um mesmo modelo. Isso não é mudança. Isso não se constitui em algo positivo, mas mais do mesmo. E, portanto, se é mais do mesmo, o que é que nós vamos fazer? Vamos continuar reproduzindo o mesmo caos? Porque isso é uma luta pelo poder, uma questão de gênero extremamente difícil
mas não complicada, gente. As coisas estão aí. Quando nós falamos aqui em vários hangouts determinados tipos de assuntos, compreendam, meus queridos, que cronologicamente tudo está muito bem organizado. Porque todos serão capazes de compreender que há uma construção de um modelo vigente de sociedade que não atende às necessidades como deveria, porque é puramente uma queda de braços pelo poder. Tu enxergas isso, Marcinho? Mas é isso que acontece. E não tem necessidade do poder. Existe necessidade da responsabilidade de cada um, seja ele do sexo masculino, seja ele do sexo feminino. O que não dá para ser é machista ao ponto de achar assim, olha, mulher, tu não tem que meter a colher em falar nada do que eu estou fazendo, porque tu tem que ir para a beira do fogão. O seu trabalho é aquele, né? Então, isso são coisas que a maioria desses homens que são machistas são criados por mulheres que são machistas, né? E não vem me dizer que a sociedade precisa desse machismo para mostrar que é homem, porque se você é homem, você já vai mostrar o que você é, você não precisa ser macho, né? Ou andar com uma espada do lado para dizer que tu é homem. Tu é homem é aquele que assume a responsabilidade, que trabalha, que respeita, seja mãe, seja namorada, seja mulher, seja lá o que for, para que ele seja como homem respeitado, né? Então, são essas coisas que são muito frustrantes no meio da sociedade, porque, na verdade, nós, como mulheres, lutamos por igualdade, mas esquecemos que esses homens machistas que estão na sociedade são exatamente as mulheres de ontem, né, que foram tão machistas, que ensinaram esses homens a serem machistas. E aí hoje, claro, com certeza as mulheres sofrem bullying até mais, porque eles, pô, eu sou homem, você é mulher, por que você quer ter meu cargo? Sendo que, na verdade, a gente tem espaço para os dois sexos, né? A gente tem espaço para todo mundo. É uma questão de reflexão e respeito numa sociedade onde a gente vive muito confuso e frustrante, porque cada dia tem algo mudando de interesse por dinheiro. Então, seja uma sociedade gay, seja uma sociedade isso e aquilo, é o que tem. Não, essas pessoas estão evidentes, não é porque elas estão tendo o direito delas, valendo pela lei. É porque por trás disso tudo também tem um comércio que é muito interessante, porque essas pessoas vão trazer dinheiro para esse evento, por exemplo, da parada gay. Então, é tudo muito comercial, só que as pessoas não percebem, elas acham que elas estão lutando por algo que, na verdade, é frustrante, não estão lutando por nada. O que elas deveriam lutar era ser o que elas são e terem respeito, serem respeitadas pelos que elas são. Aí sim seria uma luta válida. E não impor algo para uma sociedade em que foi acostumada a ter uma base familiar entre homem, mulher e filhos. Então, tem que ser assim, não adianta. E aí não adianta querer achar que nós não vivemos uma sociedade hipócrita porque os políticos são isso, são aquilo, se a gente não, de certa forma, não faz com que isso mude, né? E isso se torna muito complicado para as coisas, né? Não adianta a gente querer ter uma sociedade em que a gente não faz nada, ou seja, a gente não faz a nossa parte. Agora, o que a gente não pode fazer é ficar vendo o que os outros fazem, falar do que os outros fazem e não fazer nada.
E aí a gente tem esse mundo de machismo justamente por isso. Porque as mulheres fazem isso. E assim, para mim não é muito difícil falar nisso. Porque a gente tem que assumir que a gente faz parte disso. Esses homens são criados por mulheres. Se eles foram se tornando mais machistas, né, batendo nessas mulheres, achando que eles eram o bom, foi exatamente o que as mulheres do passado passaram para eles. Então, isso se torna muito difícil dentro de uma sociedade ser aceito. Mas, né, tudo tem seu parâmetro dentro disso tudo. Né? É difícil a gente não aceitar que as mulheres são realmente culpadas pelo machismo maior que existe no mundo, porque esses homens são criados por mulheres, ou talvez, não sei, né, e isso se torna mais difícil diante disso. Fala, Marcelo. Márcia, é inegável que muitas coisas, às vezes, gente, não é porque a gente quer trazer esse tema para debate, que a gente não está falando dos mesmos assuntos que nós falamos todos os dias, dos assuntos que nós tanto gostamos de falar sobre espiritualidade, sobre o outro lado, sobre como as coisas funcionam. É porque tudo isso passa por uma reflexão de quem somos nós. Que tipo de seres humanos somos nós? Que reprodução de seres humanos nós estaremos fazendo daqui a algum tempo ali adiante? É extremamente necessário que a gente debata determinadas situações, porque nós estaremos criando uma sociedade mais forte no sentido de equilíbrio. Quando a Márcia falou em saúde mental, isso logo me saltou aos olhos. É muito claro que tudo isso passa por uma questão de equilíbrio, nos tornarmos saudáveis, tolerantes, cumpridores de determinadas situações, que observemos que existem regras, que existe toda uma situação que é organizada e que muitas vezes nós somos vítimas de circunstâncias que nós não promovemos. Mas existe uma necessidade que nós mostremos quem nós somos. À medida em que vai clareando, e eu vejo isso é muito interessante, porque eu vejo que o ser humano ele recebeu muitas e muitas coisas, milhares de coisas que muitas vezes ele não percebe. Porque entre a escuridão da noite e o primeiro raiar do dia, quando a luz começa a penetrar a escuridão e começa a trazer aos nossos olhos a observação maior. É tão interessante a gente fazer essas alusões filosóficas em determinados momentos, porque nós podemos observar que nós temos condições de não recriar uma sociedade inteira, não é isso que é necessário. É necessário que nós aprendamos a conviver e viver em equilíbrio. Tudo isso que nós fazemos diariamente, Marcinha, eu vejo aqui que são coisas que agora eu começo a perceber a amplitude de determinadas situações que nós estamos promovendo. Aquele encontro necessário dentro de um período do dia onde eu faço as minhas reflexões. Alguns chamam isso de meditação. Mas é possível apenas refletir sobre essas coisas e refletir também essas coisas adiante, ou seja, o reflexo que essas coisas têm adiante, como a luz do dia que começa. Portanto, eu acho que em cada um de nós existe uma expectativa que é muito interessante diante dos primeiros raios de sol de um novo dia.
É certo que nós temos milhares e milhares de frustrações também, mas estas são capazes de nos fazer ir adiante, persistirmos naquilo que queremos. Muitas vezes vocês têm nos ouvido falar aqui de linhas temporais. De uma forma brilhante, eu diria, Rosineide Bello tratou naquele hangout de mostrar como funcionam as linhas temporais. Nós todos já tivemos condições de refletir juntamente com Caio Breno da Silva a respeito de linhas temporais. Inegavelmente, meus queridos, isso é um conhecimento. E esse conhecimento, à medida em que ele vai se ampliando, ele amplia nossos horizontes. Se ele for colocado em prática ou uma parte dele for colocada em prática. Isso é uma imensa benção para todos nós. Certamente, se nós tivéssemos aqui aquelas que são consideradas as cabeças, as mentes mais brilhantes da humanidade, nós teríamos milhões e milhões de quilômetros de palavras reunidas que poderiam se transformar em conhecimento ou não. Gostaria muito de pedir a todos vocês que compreendam essa pequena parcela de intelectualidade que me cabe. Às vezes me preocupo muito porque eu quero estudar mais, estar mais bem preparado para que nós tenhamos debates mais ricos. Mas vejo que, num determinado ponto de minha vida, me deparo com situações das quais eu falava há 35 anos passados. E hoje elas se concretizam nas palavras de Márcia Abad. Onde andaria a minha mente há 35 anos passados? Onde ela está hoje, posta aqui? Que linhas temporais são essas? Essa espiral temporal que nos envolve a todos neste momento agora. É necessário que compreendamos que a nossa sanidade ou a nossa saúde física, mental, emocional, criativa, depende muito daquilo que nós estivermos debatendo enquanto sociedade. Porque, inegavelmente para todos nós, Márcia, o que estamos fazendo aqui é um debate extremamente pertinente. Por quê? Porque nós somos um fractal da nossa sociedade. Sem dúvida. Sem dúvida, somos um fractal da nossa sociedade. E, portanto, se outros grupos não estão debatendo ou o nível de debate ainda não alcançou ou já ultrapassou esse nosso nível de debate, nós estamos caminhando para grandes conclusões. E, para mim, grandes conclusões tomadas coletivamente significam abertura de imensas portas e janelas que estarão nos dando condições para que nós tenhamos uma sociedade, no mínimo, mais justa. Que contemple, no mínimo, um debate, um diálogo franco, aberto, consciente, não aquele tipo de debate que nós estamos acostumados a ver, que são debates vis, pode-se dizer, que visam apenas a manutenção do poder. Que isso é mais do mesmo. Ou nós estamos aqui efetivamente promovendo uma mudança radical. Eu falo radical por quê? Porque toda a mudança que comece, no mínimo, a partir do ser humano, já é radical. E não uma mudança que seja esse joguinho de um grupo para outro.
esse joguinho de um grupo para outro que já começou, né? Todos sabem que nós teremos daqui a poucos dias eleições. E este jogo já recomeçou. E as cartas são viciadas. O croupier, ou seja, a pessoa que dá as cartas desse jogo, é o mesmo. E nós precisamos de uma mudança radical. E essa mudança passa pela nossa conscientização de que precisamos urgentemente olharmos para a nossa sociedade e os movimentos que a mesma está fazendo. Algumas pessoas, Márcia, falaram aqui hoje em coisas extremamente interessantes. As diferenças de culturas que envolve a população do globo. As formas diferentes de culturas. Mas eu vejo claramente que a sociedade brasileira, pela constituição do seu povo, que de qualquer forma, ou de uma forma que eu acho incrível, lida exatamente com a sua inteligência emocional. Fato este que é atribuído aos latinos, mas aos brasileiros também, como algo imprescindível para que se tenha uma sociedade mais equilibrada. Mas sim, eu quero que tu venhas e hoje eu quero te agradecer pelo nível de debate que a gente teve, pelo nível de debate que nós construímos todos aqui juntos, porque acho que é isso o significado desse trabalho. Acho que isso, de certa forma, demonstra quem são as pessoas que estão fazendo esse trabalho, e um agradecimento a todos aqueles que estiveram conosco hoje, nos ouvindo pelo link da Rádio Remix Esotera. Agradecimento para as pessoas que trabalham conosco aqui. Eu vou passar a palavra para a Márcia, porque, sinceramente, eu estou extremamente cansado, extenuado. Esses dias têm sido dias de muito trabalho, mas eu vejo que nós estamos alcançando um patamar de conscientização, pelo menos nesses diálogos que estamos promovendo aqui dentro da sala. Agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, porque isso realmente é algo que vale a pena, vale muito a pena. Marcinha, a palavra está contigo. Acho que nunca é tarde para a gente mudar. A partir do momento que a gente se enxerga como indivíduos frustrado, isso significa que você tem chance de elevar a tua autoestima. Isso não significa que é ruim estar frustrado, mas ter uma vida de frustração é sofrimento. Então a gente precisa então ter um patamar aí do que é a frustração e do que tornou isso para você na tua vida em sofrimento, e a aceitação, né, do não na tua vida. Acho que para a gente ter uma sociedade melhor é preciso refletir muitas vezes em tudo isso. Isso não significa que a gente não possa ter algo melhor. E ter uma mente saudável faz parte da nossa vida. É claro que a gente vive num mundo conturbado, mas isso não significa que só tenha coisa ruim. Existe coisa boa por aí também. Bom, eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui pela Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, né? E a gente trouxe esse assunto hoje para que a gente lembre que nós possamos nos tornar pais melhores e que a gente possa ensinar os nossos filhos, independente da idade deles, que a gente tem que ter respeito pelas pessoas, para que enquanto eles têm 20, 21 anos, é tudo muito bonitinho, é muito engraçadinho, eles acham que a gente é amigo deles, mas a gente tem que mostrar, às vezes, que não é assim que funciona.
São 22 horas e 27 minutos, horário de Brasília para você. Amanhã a gente está de volta a partir das 9 horas da noite com Sônia Regina ao vivo para você, aqui na Rádio Remix Esotérica Conexão Galáxia Livre. Tu já está terminando ou eu posso me despedir ou eu já me despedi, Marcinho? Você já se despediu, já. Sério? Sério. Tá bom. Quero agradecer a Michele Maurício, eu também. Jorge, todo mundo que está por aí. A gente está de volta amanhã aqui na Rádio Remix Esotérica Conexão Galáxia Livre. Lembrando que o pessoal que sempre está assistindo pela Rádio Remix Esotérica, a gente não está fazendo live pela Rádio Remix Esotérica, então vai ter vídeo que vai ter aí o link do canal que você pode assistir para você que está perdendo sempre ao vivo aqui. Fala, Marcelo. Na verdade, eu quero agradecer. Gente, é bom demais, sabe? Ter atravessado esse deserto, esse mar infinito, sabe? Essa extensão de gelo, todas essas coisas que o nosso mundo nos proporciona e poder ter alcançado esse estágio que eu vejo que a gente está trilhando hoje. Quero agradecer vocês muito por isso. Muito por isso, muito por isso. Muito obrigado por ser esse grupo de pessoas que se propõem a debater, mesmo com imensas diferenças. É isso que nos torna seres humanos melhores todos os dias, gente. Muito obrigado por isso. Porque nós voltamos a dizer que nós da Rádio Remix buscamos sempre os pontos de convergência, porque as diferenças já são notáveis entre nós. Mas nós sabemos que existem os pontos de convergência e tudo isso que se fala e que se diz, nós vamos e vocês têm as nossas garantias, a minha pessoal, de que num determinado momento nós teremos um insight e saberemos ligar todos os pontos desse imenso mapa que nós estamos formando em cada dia, em cada estudo, em cada momento que estivermos juntos aqui. Uma boa noite, um beijo, voltamos amanhã, com certeza, com Sônia Regina. Forte abraço para todos. Pois é, amanhã a gente está de volta com Sônia Regina a partir das 21 horas ao vivo. E hoje a gente termina excepcionalmente 22 horas e 30 minutos. A coisa está funcionando. A gente se encontra amanhã aqui com Sônia Regina ao vivo para você na Rádio Remix Esotérica Conexão Galáxia Livre. Valeu pela companhia.